querido estudante, seja você muito bem-vindo para mais uma aula de Química. Desta vez, nós vamos estar abordando os assuntos relacionados à atomística. Eu sou o professor Leonardo e te convido para a gente estar revendo todos esses assuntos que foi tema de muitas das nossas aulas, esse nosso assunto inicial. E desde já eu peço para você curtir o vídeo, deixa aí um esperto like, também se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para toda vez que chegar uma aula nova no canal, você está recebendo esse aviso esperto e já está atento aos novos assuntos, tá bom? Olha, eu te convido para você fazer essa leitura comigo de uma questão muito linda que é tema da nossa aula e a gente vai estar atento a esses assuntos que são cobrados nesse tipo de questionamento. Acompanhe comigo a leitura. Olha, considere a expressão: o número de massa do núcleo de um certo elemento químico é igual ao número de nêutrons desse núcleo mais o número de elétrons da eletrosfera desse mesmo átomo. Ela só será verdadeira se o átomo desse elemento, o item A, não apresentar prótons. No item B diz o seguinte: não apresentar núcleo. No item C diz se for eletricamente neutro. E no item D, possuir apenas duas camadas. Olha, antes da gente fazer essa questão, nós vamos dar uma volta, vamos voltar um pouquinho e dar uma recapitulada no que nós falamos até aqui, até mesmo para a gente chegar na resolução dessa questão já sabendo ali, dominando todos os assuntos que é cobrado nesse questionamento. Olha só, vamos lá para o seguinte caso. Vamos dar uma passeada na questão da evolução, na questão dos modelos atômicos ali, como se deu essa evolução, toda essa evolução dos modelos atômicos. Olha, lá na Grécia Antiga nós tivemos aquele período pré-socrático, onde foi elaborado aquele primeiro modelo atômico filosófico, né? Demócrito e Leucipo, ali 400 anos antes de Cristo, eles já tiveram ali essa concepção do átomo, né? Esse nome átomo, que seria não divisível, né? Não teria mais como dividir a matéria ali. E esse conceito de atomismo passou, meus queridos, 2.200 anos mais ou menos ali incubado na escuridão, até que Dalton, 1808, e essa data ela vai variar de autor para autor, né? Dalton elabora o seu primeiro modelo atômico, considerado com um cunho científico, né? Onde ele dizia que os átomos eles são esférico, maciço e indivisível. Depois vem Thomson, né? 100 anos depois, elabora ali o seu pudim de passas. Depois Rutherford organiza ali com aqueles grandes espaços, núcleo, a eletrosfera. Rutherford Bohr, o Bohr dá uma organizada ali na quantização das camadas, e depois vem o modelo dos orbitais. Colocando isso em ordem cronológica, deixa eu ver se você está vendo isso direitinho. Olha, colocando isso aqui na ordem cronológica, a gente vai ver isso mais ou menos assim, na linha do tempo. Olha, a evolução dos modelos atômicos. 1800, ali no início do século XIX, né? 1803, veja que aquele autor já estava falando em 1808, essa data ela dá uma variada, vai variar de autor para autor, né? O que importa é que a gente sabe que o primeiro modelo atômico científico foi de Dalton, né? Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto para te mostrar melhor isso aqui. O primeiro modelo atômico vem com o modelo atômico de Dalton, né? A gente pode estar verificando aqui, daqui, ó, 1803. Né, modelo atômico de Dalton, onde ele diz que o átomo é esférico, maciço e indivisível. Passaram-se 100 anos ali, em 1903, ó, no início do século XX, ali, como você pode ver aqui, ó, no início do século XX, nós tivemos ali a elaboração do modelo atômico de quem? De Thomson, né? Thomson, ele diz, olha, apesar dele já descobrir ali que o átomo não é indivisível, o átomo ali no modelo atômico dele já passa a ser divisível, porque ele chama o modelo atômico de pudim de passas, né? Onde o átomo é uma massa positiva, uma pasta positiva, e os elétrons estariam incrustados aí no corpo do átomo, né? Deixa eu ver se você está observando isso direitinho. Sim, acompanhe comigo aqui toda essa trajetória, porque depois do modelo atômico de Thomson, vem o modelo atômico de Rutherford, né? Rutherford, ele cria ali todo o seu aparato ali já, ó, 1900, 10 anos depois, mais ou menos ali do modelo atômico de Thomson,
Rutherford vem e organiza, né, isso aí, elabora um novo modelo atômico, ele bombardeia lâminas de ouro finíssima com material radioativo, e com isso ele descobre que o átomo ele é composto por duas regiões, né, o núcleo, onde ficam os prótons, e o elétron, onde tem essa região onde os elétrons orbitam, né? Com isso ele descobre que o átomo é composto por grandes espaços vazios, não é isso? Depois vem o Bohr, né, que elabora melhor o modelo atômico ali em 1913, ó, apenas 2 anos depois, ele elabora aqui esse modelo atômico. Deixa eu ver aqui onde eu estou aqui, ó, só para marcar para você aqui, ó, 1913, né? 1913, ele dá ali uma organizada, né? O elétron absorve energia, quando esse elétron libera essa energia, ele volta para a camada anterior, liberando o fóton e tal, organizando ali essa quantidade de energia em cada camada da eletrosfera. Depois vem Summerfield também, já organiza também ali as camadas da eletrosfera, e por fim, esse outro modelo atômico atual de Schrödinger aí, ó, que ele traz esse modelo atômico aí de órbitas, né, que permitiu aí a compreensão da hibridização aí do átomo, né, essa parte aí toda da geometria molecular, né? Essa questão aí trabalhada melhor aí nos orbitais do átomo, tá isso? E com isso a gente chega a esse modelo atômico aqui de 1923, de 26, né, ó, 1926. Esse modelo atômico, a gente sabe que o núcleo é a região positiva, densa, né, onde a gente tem ali os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera é uma região onde possivelmente nós vamos encontrar o elétron, tá certo? Com isso fica definido aí o modelo atômico. A gente vai tomar agora como modelo o modelo atômico de Rutherford Bohr como objeto de estudos, né? Nós podemos definir alguns tópicos básicos que vão nortear os nossos estudos. Olha, como fica a organização do átomo após a elaboração desses modelos atômicos aí, ó? Fica no que a gente tem que estar sabendo agora, assim, ó. O número atômico representado pela letra Z, né? O número de prótons, né, no núcleo de um átomo. Então, veja bem, o número atômico é o número de prótons que o átomo possui. Olha essa relação aqui que ela vai nos perseguir em tudo que nós vamos falar daqui para frente, ó. Olha isso aqui, ó. Veja bem isso aqui. P é igual a Z, ó. Meu marcador aqui está querendo fugir, eu marcando ele querendo fugir, ó. Mas não esqueça, P igual a Z, tá aqui, ó. Tá certo? Então, com isso, a gente já está sabendo aí que a quantidade de prótons no núcleo de um átomo é o número atômico desse elemento, né? E o número atômico caracteriza o elemento químico. Quem vai caboetar, quem vai dizer quem é aquele elemento é o número atômico dele. E esse número atômico é também o seu número de prótons, tá certo? Conhecido o número de prótons, conhecido essa identidade do elemento químico, a gente vai estar sabendo também que o número de massa aqui, ó, número de massa do elemento químico aqui, ó. Esse número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, tá aqui, ó. P mais N. Veja bem aqui, ó, P mais N, tá aqui, ó. P mais N. Ou Z mais N, né? Porque P é igual a Z. Veja bem aqui, ó. Z é igual a P. Então, tanto faz você usar que a massa, o número de massa é P mais N, ou você pode chamar de A igual a Z mais N. Né? Para a gente representar um elemento químico, nós vamos representar com a seguinte simbologia. Ela vai ficar assim, ó. O elemento genérico é um elemento X, um elemento qualquer, não importa a gente saber quem é esse X. Ele é um elemento qualquer, um elemento genérico, né? Ele vai ter aqui em cima, na parte superior, esse Azão, o A maiúsculo, que representa o seu número de massa. E no canto inferior ele vai ter o Zzão, né? Esse Z maiúsculo, que representa o seu número atômico, ou o número de prótons que tem lá no núcleo desse determinado elemento. Fica assim a representação, olha. Ele fica representado dessa maneira, ó. A, né? O X elevado a A, onde esse A é o número de massa dele, né? Essa informação fica lá em cima, e o Z fica ali embaixo, né? Mostrando ali que é o número de prótons que esse elemento possui. Vamos para frente? Tem muita informação. Apenas com essas informações que nós tivemos até agora, nós já podemos resolver aquela questão que nos foi proposto. Mas vamos para frente. Olha,
Ainda no núcleo e a caracterização do átomo, vai ficar definido o seguinte: número atômico Z é igual ao número de prótons, né? O número de massa é azão, que é igual a P mais N. Olha só como fica aí o nosso átomo. Ele é organizado mais ou menos desse modo, e a nossa representação, como nós já sabemos, já foi visto no slide anterior, desse modo aí. Deixa eu ver se você está acompanhando isso direitinho. Muito bem. Olha só que informação importante essa. Muito bem. Então, Z, número atômico, A, número de massa, e o X é o símbolo do elemento. Não esquece dessa informação, tá bom? Importantíssima. Olha, ainda nas características das partículas subatômicas, nós vamos estar vendo o seguinte: partícula, carga dessa partícula e a sua massa. Nós sabemos que o próton ele tem carga positiva e ele também possui uma massa, né? Um U, é uma unidadezinha de matéria considerada aí para esse próton. O elétron ele tem uma carga negativa e a sua massa ela é considerada desprezível. Olha aqui, ó, é 1 para 1840. Meu querido, isso aqui é uma coisa quase que insignificante. Quase não, insignificante, né? O nêutron ele não vai possuir carga, como o próprio nome diz, ele é neutro, né? Um nêutron não tem carga, em contrapartida ele tem massa e ele se encontra no núcleo atômico também, junto com o próton, né? A gente sabe que o elétron ele está na eletrosfera orbitando ali o núcleo atômico, tá certo? Ainda temos mais informações, onde se diz que um átomo eletricamente neutro, P é igual a E. O número de prótons é igual ao número de elétrons. E com essa informação a gente resolve a questão que nos foi proposto agora há pouco, tá certo? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso só valerá para o átomo eletricamente neutro. Lá na frente nós vamos estar vendo a questão dos íons, que são átomos que vão perder ou ganhar elétrons, né? Vão estar transferindo elétron, ou recebendo, ou doando, né? Temos mais informação importante, aqui diz o seguinte: a massa do átomo está concentrada no núcleo. Como assim, professor? Olha, o próton, aqui o próton, deixa eu mostrar aqui, ó. O próton e o nêutron são partículas subatômicas que possuem massa, ó, 1 e 1. E essas partículas estão no núcleo atômico. Com isso, a gente chega a essa informação do quê? De que a massa do átomo está no seu núcleo, né? Concentrada lá no núcleo. E, por fim, o núcleo é cerca de 10.000 vezes menor do que o átomo. O que isso quer dizer, professor? No modelo atômico lá de Rutherford, ele disse que no átomo há grandes espaços vazios, né? O seu modelo atômico é conhecido como um sistema planetário, onde o Sol é o núcleo e os planetas seriam os elétrons que orbitam ali os arredores desse núcleo, né? Para você ter noção dessa proporção de 1 para 10.000, imagine você num estádio de futebol e uma bolinha de gude no centro do gramado, né? E todo o lance de arquibancada seria o tamanho da eletrosfera em relação ao tamanho do núcleo, que seria essa bolinha no centro do gramado, tá bom? Isso para você esclarecer e ter em mente essa questão aí de núcleo-eletrosfera, tá certo? Ainda em atomística, agora a gente volta para a questão que a gente leu agora há pouco e dá uma recapitulada nela para poder resolver, né? Olha só o que a gente vai estar usando aí para resolver, ó. Deixa eu voltar aqui que eu já me antecipei aqui. Vamos lá. O que ele diz? Olha, o número de massa, esse número de massa a gente sabe que é A. O número de massa de um certo elemento químico é igual ao número de nêutrons, N, né? E o número de elétrons. Só que esse número de elétrons, ele tem que ser igual ao número de prótons, né? Com isso, há uma condição para esse número de elétrons ser igual a esse número de prótons, né? Para ser igual ao número de massa do átomo. Ele tem que possuir o que o item C diz. Olha, ele diz no item A, não apresentar prótons, não existe átomo sem prótons. Todo átomo vai ter pelo menos um próton no seu núcleo. Não apresentar núcleo, todo átomo vai ter uma região do núcleo, né? Uma região onde vai estar lá os prótons e os nêutrons. E no item C ele diz o seguinte: se for eletricamente neutro, ó,
Joga isso aí, o X está aí no item C, muito bem, fica resolvido se for eletricamente neutro, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se você somar esse valor, essa quantidade de elétrons mais o número de nêutrons, você vai ter o número de massa desse átomo, tá certo? Muito bem. O item D diz possuir apenas 2 camadas, não existe isso, né? Não vai restringir a quantidade de camadas a questão do número de nêutrons e elétrons para o próton aí que a questão está nos propondo, tá bom? Vamos para frente, temos mais assunto. Agora, ainda na caracterização dos átomos, nós vamos ver aí esses tipos de elementos, né? Ó, essa questão em relação a essa caracterização ainda. Olha, nós temos aí os elementos ou átomos isótopos, né? Que são os átomos que possuem o mesmo, olha, confere aí comigo, ó. Isótopos, eu até isolei o P aí, porque são átomos que com o mesmo número de prótons, por isso eu isolei aí o P. Vamos ver exemplo? Olha só os exemplos que nós temos aí, o carbono. Nós temos o carbono 12, o carbono 14, mas eles possuem, ó, o Z deles, ó, o número atômico igual, o número de prótons igual. O oxigênio, você tem o oxigênio com massa 15, com massa 16, mas o número atômico dele, o número de prótons é igual, tá vendo aí? Então, isso são exemplos de elementos isótopos. Olha só, o hidrogênio aí também, ó, esse exemplo de hidrogênio, nós temos o hidrogênio aí, nós temos esse hidrogênio, o hidrogênio 1, 2 e o 3, né? Aí, ó, eles são isótopos porque possuem os mesmos número atômico. Veja que todos eles possuem apenas 1 no seu número atômico, ó. E eles são considerados isótopos por possuir esse mesmo número atômico. O hidrogênio com 99,98% de abundância na natureza, esse hidrogênio aí com massa 1. Nós vamos ter também o hidrogênio deutério, né? É chamado de deutério. Na verdade, ele tem ali o hidrogênio com a sua massa 2, ele tem alguns fragmentos dele, né? Veja que é muito pouco aqui a sua porcentagem na natureza aí, né? A sua abundância na natureza chega a ser só alguns fragmentos. E o trítio, não vou nem falar, né? Olha aqui o trítio, a sua quantidade, a sua porção que é encontrada na natureza, nós podemos considerar apenas em traços, né? Ele existe ali traços desse tipo de hidrogênio, o hidrogênio com massa 3, chamado de trítio, né? Muito bem, isso é só para você ficar atento aos isótopos. E eu isolei justamente aqui a letra P, porque os isótopos são elementos que possuem o número atômico, e o número atômico a gente sabe que é o número de prótons que esse elemento possui, tá certo? Vamos para frente. Agora a gente vai estar falando, sabe de quem? Dos isóbaros. E olha que eu isolei a letra A. A letra A, meus queridinhos, representa o número de massa de um determinado elemento, o número de massa. Olha isso, são átomos com o mesmo número de massa. Exemplos, olha, nós temos o argônio, nós temos o cálcio. Veja que se você fizer a diferença entre o número de massa e o número atômico, você vai ter o número de nêutrons desses elementos aí, né? Ó. Você tem aqui esse elemento, ó. Eles também possuem o mesmo número de massa, né? Ó, 42. Ó. Veja que aqui, ó, o argônio, 40, o cálcio, 40, tá certo? Então, são elementos que possuem o mesmo número de massa, aqui, ó, 42, 42, tá certo? Então, são elementos que possuem o mesmo número de massa, com isso são chamados de isóbaros. E como a massa, o número de massa de um elemento é representado pela letra A, eu isolei esse Azão aí para você não esquecer dessa informação. Temos também ainda os isótomos, e eu aqui isolei o N. Por que, professor, que o senhor isolou o N? Olha isso! O N, ele está ligado ao número de nêutrons. Então, isótomos são elementos, são átomos com o mesmo número de nêutrons, né? Então, vamos para os exemplos aí, ó. O fósforo, ele vai ter a sua massa 31 e o número atômico 15. Então, ali, a diferença aí entre o número de massa e o número atômico vai ser igual no fósforo e no enxofre, que 31 menos 15 dá 16. 32 menos 16 dá 16, né? Então, com isso, a gente tem aí
o número de nêutron igual, tornando uma condição de isótono, né? Ó, aqui o criptônio, 38 menos 18, né? Ó, então, isso aqui vai dar 20. No cálcio, você tem 40 menos 20, que também vai dar 20. Ainda temos também um caso chamado de isoeletrônicos, né? Existem ainda as chamadas espécies isoeletrônicas. Essas espécies possuem o mesmo número de elétrons. E eu trouxe aqui algumas espécies, alguns exemplos aí dos átomos que possuem esse mesmo número de elétrons. Ó, veja que aqui o sódio ele tem uma carga positiva. Se ele tem uma carga positiva, ele perdeu elétrons. Então, o número atômico é 11, como ele perde um elétron, fica com 10 elétrons. Já que no oxigênio, o seu número atômico é 8, mas ele ganha 2 elétrons, ó, uma carga negativa, né? Aqui essa carga no sódio é positiva. Quando é positivo, o elétron saiu, sobrou o positivo. Né? Quando está positivo é porque perdeu o elétron. Quando está negativo é porque ganhou o elétron. Nós sabemos que o elétron é uma partícula. Olha isso. O elétron ele é uma partícula negativa. Então, se você ganha elétron, você fica negativo. Né? Fique atento a essa informação. Isso aí, às vezes, pega o aluno secundarista, o aluno do ensino médio, geralmente tem essa dificuldade de visualizar essa informação. Olha para o flúor. O flúor é um elemento também isoeletrônico, possui também 10 elétrons, porque o seu número atômico é 9, mas ele tem uma carga negativa. E essa carga negativa mostra que ele ganhou um elétron, tá certo? Olha essas informações aqui, esses modelos aqui que eu trouxe para vocês. Ó. Fiquem atentos a isso aí. Olha isso. Eu vou até apagar isso aqui para você ver melhor aqui. Ó. Eu trouxe como informação aqui para você isso. Olha isso. Aqui. Aí, ó. O sódio, né? O sódio tem uma carga positiva. Essa carga positiva deixa ele um íon positivo. Tá aqui uma carga de mais, ó. É que ele recebeu, ele doou um elétron. Como ele doa um elétron, ele fica com um próton sobrando. Aqui o oxigênio, que estava lá no nosso exemplo, ó. Veja bem aqui. Deu meu marcador. Aqui. Menos 2, acompanha aqui comigo, tem menos 2. Se o número atômico é 8 e ele ganha 2 elétrons, fica com 10, né? Aqui 10 elétrons, ó. E no neônio, veja que ele não tem carga, o seu número atômico é 10 e o seu número de elétrons também será 10 elétrons. Aqui não houve ganha nem perca de elétrons, com isso ele se manteve com os seus 10 elétrons, tornando essas três substâncias isoeletrônicas, tá certo? Vamos para frente ainda fazer um resumão do que foi visto até aqui. Então nós temos o átomo isótopo, e eu isolei o P, porque o número atômico é igual ao número de prótons, mas ele vai ter um número de massa e um número de nêutron diferente. Ele vai ser isóbaro quando ele tiver o número de prótons diferente, né? Ó, ele vai ter um número atômico aí diferente, mas o número de massa vai ser igual. Veja que o A aqui é igual. Ó. Eu vou colocar aqui, marcando aqui para ficar melhor a sua observação. Aqui, ó, igual o número atômico. Aqui, igual o número de massa. Cadê o meu marcadorzinho? Aqui o meu marcadorzinho, igual a, ó, número de massa igual, e aqui os isótonos, eu isolei o N, o número de nêutron igual. Você está vendo isso aí? Observa essa situação, são questões que você tem que ter em mente, não pode esquecer isso aí, isótopo, isóbaro, isótono, né? Partindo desse princípio aí, do P, do A e do N, dá para você visualizar isso aí melhor. E não teria como a gente falar dos tipos de átomo e não falar dos íons, que são aquelas espécies químicas que doam ou recebem elétron para buscar aquela estabilidade em que todos precisam, né? Olha, a definição do íon é o átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Isso? Na classificação do íon, nós vamos ter ele de dois modos, né? O íon que doou o elétron, ele perdeu o elétron, fica positivo, então ele é chamado de cátion, né? Ó, o cátion, tá aqui, ó, cátion é o íon positivo, né? O íon que doa elétron, tá aqui ele, ó, fica positivo, ele perde elétron, ele tem elétron para doar. Com isso ele perde esses elétrons e fica positivo. E nós vamos ter também os ânions, que são elementos que recebem elétron, ganham elétron. Tá aqui, ó, tem marca aqui, ó, ânions.
Então, os ânions, eles, por natureza, eles recebem elétron, eles ganham elétron, tá certo? Com isso, se você ganha elétron, e eu já te disse, o elétron é uma partícula negativa. Se você recebe uma partícula negativa, você fica negativo. Com isso, você é um íon chamado de ânion, porque a sua carga é negativa. Em contrapartida, os íons que perdem elétrons ficam positivos e são chamados de cátions, tá certo? Não esquece também dessa informação. Estamos na eletrosfera e vamos agora conhecer toda essa característica da eletrosfera. Olha só, nós temos os níveis de energia, e esses níveis de energia é a quantidade de camadas que um elemento pode possuir, vai de 1 a 7, e são nomeadas de K a Q, como você pode ver aqui nos níveis, né? Nós vamos ter também os subníveis, S, P, D e F, né? Nesses subníveis, S, P, D e F, o S vai suportar 2 elétrons, aqui ó, 2 elétrons, o P vai suportar 6 elétrons, o D 10 e o F 14, esses elétrons dentro dos orbitais, e as camadas vão ter a determinada quantidade de elétrons, assim ó, na primeira camada, 2 elétrons, então o orbital, o subnível S, preenche aqui todo mundo, né, ó. Na primeira camada, todo mundo vai ter 2 elétrons. Essa primeira camada aqui, ela já está estável com 2 elétrons. Né? Na segunda camada, ela vai estar preenchida com 8 elétrons. Então, se ela vai ter 8 elétrons, nós vamos ter o orbital S com 2 elétrons e o orbital P com 6. Olha, 2 e 6 faz 8. Então, nós vamos ter a segunda camada também completa com 8 elétrons. Em contrapartida, a camada 7 também, ó, que tem o orbital S e P, eles também vão estar preenchidos com 8 elétrons. Né? Na terceira camada, veja que nós temos o orbital S com 2, P com 6 e D com 10, fazendo 18 elétrons. 2 com 6, 8, com 10, 18. A camada 3 e a camada 6, estável com 18 elétrons. Presta atenção nisso aí, né? O subnível D, ele vai suportar até 10 elétrons dentro dos seus orbitais, não é isso? E para finalizar, a camada 4 e 5, estável com 32 elétrons, nós vamos observar que o F suporta 14 elétrons, né? Com isso, olha, 2 no 6 com 6 no 10 faz 8, com 10 no D faz 18, com 14 do F faz 32. Isso na camada 4 e na camada 5, eles vão estar preenchidos com 32 elétrons. Com isso, a gente estica aqui esse diagrama de Linus Pauling para a gente poder ter essa nossa sequência, né? Essa ordem crescente aí de energia, para poder fazer a distribuição eletrônica por camada e por subníveis aí de todos os elementos que aparecerem daqui para frente, usando esse artifício aí desse diagrama de Linus Pauling, tá certo? Com isso, a gente chega para finalizar esse assunto de distribuição eletrônica falando o seguinte: como um átomo de número de prótons Z é igual ao número de elétrons, conhecendo o número atômico, podemos fazer a distribuição de elétrons nos subníveis. Olha como isso vai ficar. Para o hidrogênio, o número atômico dele é 1. Aqui, ó. Se ele tem o número atômico 1, ele tem 1 elétron. Tá aqui, ó. 1 elétron, a quantidade de elétrons. Ó. 1 elétron. Com isso, ele está estável na primeira camada, 1s2. Tá aqui, ó. Nível 1, camada K, número de elétrons 2. K2, porque na camada K, que é a primeira camada, está estável com 2 elétrons. Mas o hidrogênio, ele só tem 1 elétron. Junto com o hélio, eles são os únicos elementos da tabela periódica que se estabilizam com apenas 2 elétrons, né? E, no caso do hidrogênio, ele só tem só é configurado 1 elétron. Mas ele vai compartilhar o seu elétron que tem para se estabilizar com 2. Já o elemento, esse elemento aqui, ó, ele vai ter um número atômico igual a... Na verdade, aqui a gente está configurando o magnésio, né? Ó, o magnésio ele tem um número atômico 12, na primeira camada 2, na segunda camada 6, ó, certo? Na terceira camada 2, olha, isso é o magnésio, então ele tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, né? Camada K, camada L, na camada K2, na camada L8 e na camada M apenas 2 elétrons, tá certo? Com isso, a gente configura já o magnésio
deixando aí isso já esclarecido para vocês, tá certo? Vamos para frente que agora nós temos exercícios de fixação, né? Para a gente estar finalizando a nossa aula, nós vamos fazer esse exercício. Olha o que esse exercício nos pede. Um átomo tem número de massa igual a 31 e 16 nêutrons. Qual é o número de elétrons? Ele quer o número de elétrons no seu nível mais externo. Olha, nós vamos ter que primeiro fazer essa relação A igual a Z mais N. Nós vamos pegar aqui o A é igual a 31. Tá aqui o A é igual a 31. Certo? Ó, o A é 31. Por quê? Porque é o número de massa. Tá aqui, ó. Ele disse que é um dado da questão. 31. Certo? Muito bem. Visto assim, nós temos que ele tem 16 nêutrons. Está aqui o N, 16 nêutrons. Ok? Muito bem. Então, passando 16 para o outro lado, a gente vai ficar 31 menos 16 e o número atômico é igual a 15. Né? Z é igual a 15. Está aqui, ó. Z igual a 15. Muito bem. Z igual a 15. Com isso, agora a gente configura esses 15 elétrons, né? Configurando e usando essa propriedade de que Z é igual a P, que é o número de prótons, e P é igual a E, isso para um elemento, né, eletricamente nêutron, olha aqui essa relação aqui, P igual a E, ó. P igual a E, tá certo? Muito bem, com isso a gente faz a configuração eletrônica dele e confere a última camada. Tá aqui a última camada, é a camada 3. Olha isso, ó. Que legal, que legal, que legal. Né? Última camada é a camada 3, orbital S, 2 elétrons, e no orbital P, 3 elétrons. No subnível S, 2 elétrons. No subnível P, 3, fazendo 5. Com isso, a gente chega à conclusão de que o item C, aqui, ó, o item C é o item que a questão quer, que é o item verdadeiro da questão, certo? O nível, no seu nível mais externo, ele vai possuir 5 elétrons, tá certo? Esse tipo de questão ele é muito cobrado nos vestibulares, principalmente na UES, né? O Enem também traz esse tipo de questionamento também, para você fazer configuração eletrônica, para você dizer ali a quantidade de elétrons ali na sua camada mais externa também. Vamos para frente, temos outros exercícios. Olha só esse exercício do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, bem pertinente, relacionado ao que nós estamos falando aqui, ó. São definidas 4 espécies de átomos nêutrons em termos de partículas nucleares. Olha isso. Olha isso. O 1, ele diz que tem 18 prótons e 21 nêutrons. Né? Nós vamos usar essa relação de A igual a Z mais N para resolver o que a questão pede. No 2, ele diz, são 19 prótons, aqui, ó, 19 prótons e 20 nêutrons. O D, no terceiro item, tem 20 prótons e 19 nêutrons. Né? E no 4, 20 prótons e 20 nêutrons. Podemos concluir que, olha o que o item A diz. Olha comigo, presta atenção nisso. Olha, A, 3 e 4 são isóbaros. Para ser isóbaro, tem que ter o mesmo número de massa. Olha o A aqui, ó, isóbaros. Né? Então, o 3, olha, o 3 tem 20 prótons mais 19 nêutrons, dá 39. Né? Porque é Z mais N. Já o 4 tem 20 prótons e 20 nêutrons, e aqui vai dar 40, então o item A não está correto. No item B, ele diz que 2 e 3 são isoeletrônicos. Olha, o 2 tem 19 prótons, logo tem 19 elétrons, e o 3 tem 20 prótons. Se tem 20 prótons, tem 20 elétrons, então não são iguais o número de elétrons, então eles não são isoeletrônicos. No item C, ele diz que o 2 e o 4 são isótopos. Olha o P. Isótopos, o mesmo número de prótons. O 2 tem 19, nós já vimos aqui, ó, o 2 tem 19 prótons, e o 4 tem 20, aqui, ó, 20 prótons no 4. Ó.
Logo, eles não são isótopos. Não está igual aí a quantidade de prótons aí no 2 e no 4. O item D diz o seguinte: 1 e 2 pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Se você analisar, veja bem, os elementos químicos eles estão organizados na tabela periódica na ordem crescente dos seus números atômicos. O que você vai fazer vendo uma informação dessa? 19, 20. Né? Se ele está dizendo que são da mesma, né, do mesmo período, o período é aquela parte horizontal do nível, né? Mas olha que legal. O 1 tem 18 prótons, que é justamente o argônio, né? E o argônio está lá no final do período. E o 19, que é o 2, está aqui, ó, o 2 ó, tem 19 prótons. Ele está no início do quarto período, que é o potássio. Olha como essa questão veio mesmo para te enganar. Isso é o que o Instituto Tecnológico da Aeronáutica traz como questionamento. Ele quer saber se você está atento a isso. Então, esse item D está falso. Eles não são do mesmo período, não pertencem ao mesmo período. O 1 tem 18, 18 prótons, está no terceiro período. E o potássio tem 19 prótons, está no quarto período. Com isso, restou o item E, para a gente analisar e ver se é o item que nós estamos procurando. Olha aqui, no item E diz, o 2 e o 3 possuem o mesmo número de massa. Vamos somar os prótons e os nêutrons para saber se dá o mesmo número de massa. No 2, 19 prótons com 20 nêutrons, 39. No 3, 20 prótons com 19 nêutrons, 39. Com isso, o item E, marca aí o item E, é o item certo, o item verdadeiro, com essa nossa questão, né? Com esse nosso, com o que a questão pede, com essa resolução aí, linda aí dessa questão, bem elaborada aí. Aliás, é uma das questões de nível, ela está bem elaborada. Eu não diria difícil, mas ela está bem elaborada. Ela requer aí, ela vai puxar bem da sua atenção, principalmente nesse item D, que veio mesmo para pegar o aluno, tá certo? Vamos para mais uma questão para a gente finalizar a aula. Agora uma questãozinha da FUVEST, né? Nessa questão da FUVEST, ela diz o seguinte: o elemento hidrogênio apresenta isótopos com números de massa 1, 2 e 3. Olha isso. 1, 2 e 3. Está aí, ele está dizendo. Né? E o elemento cloro apresenta isótopos com número de massa 35 e 37. Moléculas de cloreto de hidrogênio, isso aqui é o HCl, né? Cloreto de hidrogênio, tem, portanto, massa equivalente entre... Olha, eu vou mudar aqui, pega aqui a minha caneta aqui, ó. Isso aqui é o HCl. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o Cl. Pronto, aí HCl. Então, se o hidrogênio tem 1, 2, 3 de massa, ele pode ter massa até o 3, né? Se eu pegar o hidrogênio 1 com 35, dá 36. Então, primeiro, aqui ó, 36 e aqui... Aliás, só o item D tem o primeiro com 36, né? Ó, já fica fácil de ver 1 e 35, né? A massa, que é o que ele está pedindo aqui, ó, massa, ó. A massa é o número de prótons, né? O número de massa aqui da molécula vai ser a soma da massa do hidrogênio com a massa do cloro. Então, a massa 1 com a massa 35 dá 36. Se você pegar o hidrogênio que tem a massa 3 com o cloro que tem a massa 37, 3 com 37, 40, ó, aqui, ó. Tá? Então, com isso, a gente chega à conclusão que o item D é o que satisfaz o que a questão pede, onde a molécula de hidrogênio tem, portanto, massa variável entre 36 e 40, né? Com isso, a gente marca, ó, joga aí o vermelho para o item D, tá certo? E com isso a gente finaliza essa nossa aula de Química. Fico muito grato com a sua atenção até aqui, fico muito feliz com a sua companhia, desde já agradeço todo o seu apoio, deixa dúvidas aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, tá bom? Forte abraço a todos vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, até logo!